Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui na Escola Bíblica de Quarentena, a Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje, meus irmãos, para a aula de número 4, a qual o título é A Iluminação Espiritual do Crente, certo? Antes de tudo, vamos fazer aqui uma breve oração para que Deus possa nos abençoar e fazer com que nós possamos ser edificados com esta aula, amém? Bendito Deus, abençoe, te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu que és Deus, meu Deus, sobre toda a terra, Deus, Pai Celestial, abençoa, meu Senhor Deus, o crente que está nos olhando, nos assistindo, que o Senhor possa, meu Deus, trazer, Senhor Deus, Senhor Deus, para a sua mente, para o seu coração, meu Deus, uma revelação tal, Senhor Deus, que ele possa, meu Senhor Deus, prosseguir, meu Deus, avante com a sua fé, meu Deus, em Ti. Em nome de Jesus, também te peço por mim, Senhor, que não abrir e fechar de nossa boca, Pai amado, a Tua palavra possa ser ensinada. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, já quero aqui desde já deixar aqui a minha satisfação para que eu estou aqui hoje, irmãos, para dar aula, da Escola Bíblica Dominical. Estou com saudades, irmão, da sala na igreja, mas eu creio que Deus sabe todas as coisas, Um abraço aí para o nosso pastor presidente, pastor Nilton Moura, certo? Que Deus abençoe cada dia mais. Amém? A lição de número 4, irmãos, a iluminação espiritual do crente, Estamos estudando o que? A revista de Efésios, a qual o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E isso, irmãos, é uma carta maravilhosa, que até o dia de hoje tem tocado nos nossos corações, tem nos ensinado através do Espírito Santo de Deus, certo? E isso tem sido uma bênção para a nossa vida, Eu peço, aos irmãos que leiam a palavra de Deus, que cada palavrinha que está ali escrita, para a nossa meditação e para nós, é maravilhoso, porque dali sai a revelação de Deus para que possamos, fazer parte das bênçãos divinas, amém? A gente vai ler aqui, irmãos, o texto áureo, certo? Diz assim: para o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, A leitura diária está, aliás, a leitura bíblica em classe, vai se encontrar no livro de 1 Coríntios, livro de Efésios, perdão, irmãos. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23, amém? A gente vai ler daqui a pouco alguns versículos desse capítulo, em nome de Jesus, tá certo? O objetivo geral, é esclarecer a dimensão da nossa chamada, certo? Das riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus, amém, irmãos? A gente vai tentar compreender, para que a nossa chamada, a nossa vocação, certo? Conhecer um pouquinho também das grandezas de Deus, da herança divina, entender o que é herança, certo? Qual é essa herança, E também entender um pouquinho sobre o poder de Deus, Eu creio que os irmãos se prestarem atenção, e lerem a sua revista, estudarem também, com certeza Deus, vai revelar para o irmão, para a irmã, algo precioso, que é entender essas coisas, amém? Estamos aqui, irmãos, agora na introdução, certo? Vamos dar aqui continuidade, em nome de Jesus Cristo. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida, a ação de graças, capítulo 1, versículo 15 e 16, onde ele vai louvar ali ao Senhor, exaltar o nome de Deus e dar graças a Ele, Aí também tem a oração intercessora, certo? Que Paulo vai fazer para os crentes de Éfeso, E aqueles também que estão lendo a sua carta, certo? E também a confissão do louvor e exaltação, A respeito do Senhor Jesus Cristo, certo? Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus, Eu creio, irmão, e acredito fielmente que a gente vai conseguir captar alguma coisa dessa lição para levarmos para a nossa vida, certo? Porque
é algo maravilhoso, né, irmãos? Você entender a respeito da sua herança divina, né? Qual é o patrimônio que Deus nos deixou. Isso aqui a gente vai saber hoje em nome de Jesus Cristo. E você vai ficar uma pessoa esperta na presença de Deus, né? Para não perder dessa herança, em nome de Jesus, viu? Lição, né? A lição passada a gente aprendemos sobre o que? A doxologia, né? O louvor e a exaltação ao nome de Deus, certo? Está ali nos versículos de 13 ao 14, certo? E algumas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? Porque nós aprendemos que é só em Cristo, né, que nós somos abençoados, certo? Assim como a salvação, né, a adoção de filhos, o selo do Espírito Santo, certo? Tudo isso é em Jesus Cristo, né? Que Deus prometeu para a igreja antes da fundação do mundo, certo? E hoje nós vamos aprender algo também muito precioso, certo? A respeito do Senhor Jesus e da herança da igreja, né? Vou ler aqui os textos, irmãos, de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 18, certo? Que contém também na leitura diária, na leitura bíblica em classe. Vai dizer assim o versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, né? Se você prestar bem atenção nesse texto, você vai ver que Paulo está enaltecendo o nome de Deus, né? Dando graças a Deus pelos efésios, pelos crentes de lá, certo? Estava intercedendo por ele, né? Para que eles pudessem entender ainda mais, certo? A respeito, né? Da fé, da herança, da esperança, né? A respeito do poder de Deus, certo? Tudo isso é maravilhoso, né, irmãos? Quando a gente consegue enxergar, né, o que o escritor está dizendo para nós através do Espírito Santo de Deus, certo? O texto áureo, né, ele vai dizer assim, ó: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, né? Esse espírito de sabedoria e de revelação, irmãos, é um dom de Deus, certo? É o dom da iluminação, né? Que o Senhor Deus nos dá ali, né? Nos revela, certo? A gente vai aprender um pouquinho sobre isso, né? Vai ver que a pessoa natural, ela não tem essa expertise, né? De entender as coisas de Deus, as coisas divinas, né? As coisas espirituais. Mas o homem, né, que ele é mantido ali na fé, certo? No entendimento de buscar o Senhor revela, certo? O Senhor Jesus mesmo praticou muito disso, né? Dizendo que uns não viam, né? E não conseguiam enxergar, tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir, certo? Por quê, né? Porque Deus não revelava para eles, certo? É porque Deus não queria? Não, irmãos, muitas vezes é pela dureza do coração da pessoa, certo? Que Deus não revela por causa disso, né? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento de Deus, né? Isso é bíblico, certo? Mas as pessoas às vezes, elas ignoram, né? Elas repudiam, elas ficam ali se fazendo de conta que Deus não existe, certo? E isso aí, Deus não vai se revelar para essa pessoa, né? Porque precisa de quê? Né, de arrependimento, de um coração humilde, amém? Vamos para frente aqui, em nome de Jesus, né? O primeiro ponto, certo, vai falar o seguinte, ó: a esperança da vocação e as riquezas da glória, certo? O apóstolo Paulo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança, né? Vou enfatizar aqui de novo a palavra iluminados, né, irmãos? Que vai dizer o que, né? As revelações da parte de Deus, certo? A gente, irmãos, temos que buscar em Deus essa iluminação, certo? Não é da nossa parte, ok? É algo que vem do alto para baixo, né? A gente é iluminado por Deus, certo? A Bíblia não diz que Deus é a luz do mundo, né?
e aqueles que olhar para ela lá, para essa luz, né, elas não serão confundidas, né, elas vão entender o que é que Deus quer falar conosco, certo? O que é que Deus quer falar com a humanidade, amém? E outra palavra aqui muito importante é a respeito da herança, né? Herança não é somente bens, viu? Herança também é direito, certo? E nós vamos aprender lá na frente qual vai ser os nossos direitos que nós vamos possuir por herança, certo? Essa palavra herança, né, ela fala da parte de Deus, não é do herdeiro, né? Herdeiro somos nós, certo? Mas qual é a nossa herança, né? O que é que Deus tem preparado para nós? Em nome de Jesus a gente vai tentar descobrir nessa aula, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Vai dizer assim o primeiro ponto aqui. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, né? Capítulo 1, versículo 16. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, né, a predestinação e a aflição e a filiação e o dom do Espírito Santo. Isso aqui a gente acabou de falar, que fica lá do versículo 3 ao 14 do capítulo 1, né? Aí vamos aqui entender. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos, seus leitores, o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, né? É por isso ele rogava para que o crente recebesse a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus, né? No versículo 18 e 19, certo? Então Paulo ele vai fazer uma intercessão, né? O que é intercessão? É intervir a favor de alguém, né? É uma pessoa que está ali necessitada, certo? E está necessitada de ir ao rei, mas não tem condição, eu vou lá e vou interceder por ela ao rei, né? Na questão espiritual é a pessoa orar pelas outras, né? Uma pessoa justa, né? A Bíblia não diz, né? Que um justo, né? A oração de um justo, ela faz os seus efeitos. Vamos ler aqui Tiago 5,16, em nome de Jesus, onde está escrito, né? Vai dizer assim, ó: confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos, né? A gente às vezes não está assim muito bem, né, em pedir a Deus, né? Está sentindo fraco, fragilizado, certo? Mas às vezes uma pessoa, né, que está ali, está orando por nós, com certeza a gente vai entender, né, que Deus está ouvindo, porque a Bíblia fala, né, que é uma pessoa justa, né, está diante de Deus e está pedindo por nós, pedindo por mim, por você, ou eu estou pedindo por alguém, ou você está pedindo por mim, né? Depende aí da sua condição, certo? Porque muitas vezes, irmão, a gente está, né, só a misericórdia, né, querendo que, né, oração, mas tem vezes que a gente está forte, né, está firme e está orando pelas pessoas, está intercedendo. Creio em Deus, né, e a minha oração é essa, para que você esteja nessa segunda parte, né, intercedendo pelo seu irmão, pedindo por ele, né, a Deus, certo? Para que Deus possa facilitar a vida dos irmãos, né? Ajudar, certo? Conceber uma bênção, certo? Tudo isso é maravilhoso, a pessoa orar pelo próximo, né? Isso é o amor de Deus dentro de nós, né, irmãos? Interceder, né? Até agora, né? Eu deixo agora aqui uma palavra para você, né? Procure alguém para orar por ela, né? Principalmente aquela pessoa que você não se dá bem, certo? Ore por ela, peça a Deus por ela, por você também, para que vocês possam ter a união, certo, de Deus, certo? Porque isso é importante, irmãos, né, para a vida cristã da pessoa, certo? O amor de Deus dentro de nós, amém? Vamos aqui também, certo? Então, irmãos, né, é impossível perceber o reino de Deus, né? Quer dizer, o homem natural, ele não tem condição, né, da parte de Deus de perceber alguma coisa do reino, certo? Isso aí é o que, né? Para as pessoas espirituais, certo? A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é escrita para a igreja, certo? Para os crentes, para as pessoas que são interessadas, né? Para as pessoas naturais apenas é um livro de história, né?
E muitos acham que é até mentira, infelizmente, né? Mas para nós, né, que somos salvos, a palavra de Deus é o que? É o poder de Deus, certo? Nós temos o discernimento, certo? É o que o apóstolo Paulo vai falar aqui no capítulo 2, ó, de 1 Coríntios, né, nos versículos 14 e 15, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, né? Tem um texto que diz que a palavra de Deus é o poder de Deus, né? A pregação, né? É o poder de Deus para salvar os crentes, certo? Mas para as pessoas que estão lá fora não é poder, é loucura, certo? É coisa da nossa cabeça, né? Mas para nós não, que temos discernimento, é o que? É a salvação do crente, né? A pregação do evangelho, certo? Aí vai continuar aqui, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, certo? É discernir o que é, né, irmãos? É compreender claramente, né? É perceber, certo? Isso é discernimento, certo? E isso a igreja tem, né? Das coisas espirituais, porque a igreja ela é, né? É focada no Espírito Santo de Deus, certo? Que é focado nas revelações, né? Na intimidade com o Pai, nas orações, certo? E isso a igreja tem que ter, certo? Essa é a intimidade de buscar essa iluminação da parte de Deus, amém? Vamos agora aqui, irmãos, para o segundo ponto, que vai falar sobre a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, né? Está lá no versículo 18. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, né? Vocacionado é o que? É direcionado, certo? Encaminhado, ok? Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, né? Está em 2 Timóteo 9, ou seja, uma chamada em que ele teve iniciativa por meio da eleição em Cristo, que da tal fazemos parte, né? Também a chamada abrange o serviço e a santificação no presente, certo? Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E a parte C aqui é a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, certo? Ele vai falar aqui, irmão, nesse segundo ponto, a respeito da vocação, né, do chamado, certo? Isso é algo, irmãos, que nós devemos ter em mente, em buscar, né, conhecer qual é, né, o nosso futuro na igreja, certo? Qual é o nosso chamado, né? A Bíblia diz, né, que nós somos chamados para quê, né? Para pregar o Evangelho, certo? Somos chamados para quê? Para sermos o quê, né? Cordeiro de Cristo, né? Chamado para ser o quê, né? Um sacerdote da família, certo? Um pregador da palavra, né? Um ministro do Evangelho, um professor, certo? Tudo isso, né? Você sabe que você tem, né, capacidade de fazer, né? Mas é bom, irmãos, a gente perceber, né, qual é o nosso chamado, certo? Cada um tem um. A Bíblia não diz, né, que a igreja é o corpo de Cristo, né? Um é um pé, outro é a mão, certo? Cristo é a cabeça, né? Nós sabemos disso. Mas nós, a igreja de Deus, é o corpo, certo? Qual é a nossa função, né? Não é menos importante do que a outra, né? O que vai falar lá o texto, certo? O que eu quero dizer é que nós devemos descobrir qual é o nosso chamado, certo? E focar nele, né? Focar e pedir a Deus, né, sabedoria, capacitação para quê? Para exercer o nosso chamado. Se você é pregador do Evangelho, né? Você sabe que é o pregador do Evangelho, você se capacite cada dia mais, certo? Se você é um professor, se capacite cada dia mais, amém? Tudo isso, irmãos, né, é bênção para a nossa vida, certo? É bênção para o nosso próximo, né, que vai adquirir ali de conhecimento, né, vai ouvir a palavra de Deus, certo? Vai adorar o Senhor, e é bênção para nós também que estamos o quê? Participando do reino de Deus, né? Trazendo as boas novas, certo? De uma maneira ou de outra, amém? Tem o dom de doar, né? O dom de dar, o dom de presidir, certo? Tudo isso tem no meio do povo de Deus, na igreja do Senhor, né? São vários dons, né, que Deus repartiu com a igreja. Aí cabe a nós o que? Orar, né? Persistir, buscar qual é aquele que nos cabe fazer, certo?
Em nome de Jesus, irmão, não fique sem fazer nada na casa de Deus, não. Em nome de Jesus, aliás, né? A casa de Deus que eu falo que é na igreja de Deus, do Deus vivo, né? É você, a igreja, né? É participante da boa obra de Deus, né? É o corpo de Cristo, então se mexa, né? Faça a vontade de Deus, certo? Porque é isso que Deus quer, né? É isso que Deus honra, né? É dessa maneira que também que honramos a Deus, certo? É fazendo a vontade dele, né? É sendo igreja do Senhor, amém? Outra coisa que vai falar aqui, irmão, na esperança da vocação, no ponto 2, ele vai falar a respeito de 3 aspectos, certo? Ele vai colocar aqui, né, dizendo que Deus nos chamou no passado, né? Ou seja, né, essa intenção de Deus chamar em Cristo, né, a igreja, certo? Desde a fundação do mundo, né, antes do século. Vamos ler aqui o texto para entender melhor, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, né? É o próprio propósito de Deus, certo? E as misericórdias de Deus, né? Que nós somos chamados, né? Que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século, certo? Antes de formar os tempos, né? Que dia era dia, noite é noite, meses é mês, né? Isso aí, Deus já tinha o que? O plano divino, certo? Para a sua igreja, né? Ele tinha esse chamado, né? Certo? Essa questão de chamar, né? Antes dos tempos, dizendo que Deus já tinha isso em mente, certo? Já tinha, né, concluído que o Senhor Jesus Cristo, né, vinha à terra, o Filho de Deus, certo? E muitos que criariam nele ia ser o que, né, com ele, certo? Então todas essas bênçãos que nós recebemos hoje, a igreja do Senhor, é em Cristo Jesus, amém? Aí a segunda aqui, a parte B, ele vai dizer, né, que essa chamada abrange o serviço e a santificação, certo? Ele nos deu um texto aqui que vai dizer assim, ó, no Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, Paulo falando aqui aos Filipenses, tá bom? Mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que mesmo ele sabendo, né, pela fé, né, da condição dele de filho de Deus, né, herdeiro de Cristo, certo? Ele não está fazendo questão disso, ele está fazendo o quê? Questão de fazer mais ainda, né? Olha, aquilo que eu fiz ali ontem, certo? Eu vou deixar quieto lá, eu vou agora para frente e prosseguir e avante, né? Para quê? Para realizar a obra de Deus, né? Certo? Sempre tem que ser isso, né, irmão? Isso aí é de uma pessoa que não está preocupado com elogios, mas está preocupado com o quê, né? De estar cada dia mais perto, né, da glória de Deus, né? De ver o Senhor face a face, né? Essa deve ser o que, né? A nossa grande riqueza de prosseguir, né? Que, né? É estar do lado de Deus, né? Assim como Cristo também está, certo? Com certeza também nós estaremos vendo o Senhor Deus, em nome de Jesus, certo? Filipenses 1,4 vai dizer o que? Na carta que estamos estudando, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, certo? Então essa chamada que nós temos, irmãos, hoje, certo? Ela abrange serviço, né? Servir e santificação, separação, certo? Não vá pensando, irmãos, que é do nosso jeito, do nosso modo de viver, não, tá bom? É do modo que Cristo nos ensinou. Vocês lembram quando Jesus estava na terra, né? Ele sempre falava, né? Ó, vim fazer a vontade de meu Pai, certo? As palavras que eu falo são palavras de meu Pai. Da mesma maneira tem que ser o nosso linguajar, o nosso serviço, né? A nossa vida, certo? Fazer a vontade do Pai, né? Falar as palavras do Pai, certo? Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, certo? Não é a nossa vontade, né? Não é a maneira que a gente pensa que é certo fazer, é a vontade do Pai, né? Está tudo escrito na palavra de Deus. Se você ler e meditar, vai conseguir compreender, certo? Que você, né, é um servo de Deus, uma serva do Senhor e precisa fazer a vontade de Deus, né? Não é a minha, não é a sua, mas a de Deus. Em nome de Jesus, entenda isso, viu, irmãos?
O número C aqui, a letra C, vai dizer a participação gloriosa no futuro, né? Em Coríntios aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, um texto bastante conhecido, né? Vai dizer assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, né? Então também nós teremos o que? Esta participação, né, gloriosa, certo? De estar diante de Deus. Já até falei aqui já, né, no capítulo aqui anterior, certo? Então nós estamos entendendo o que, né? Que Deus nos chamou, né? Que essa chamada abrange serviço e santificação, certo? E também estamos entendendo o que, né? Que a participação gloriosa do futuro da igreja, né? De mim e você que quer essa igreja, né? Estar junto com Deus, certo? E é que o Senhor Jesus falou lá nas bem-aventuranças, ó: bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus, certo? É uma participação, irmãos, né? A gente sabe através da palavra de Deus o que, né? Que a humanidade estava decaída, caindo em pecado, indo para o abismo, né? Se distanciando de Deus mais ainda do que já estava, certo? Para um lugar sem volta, né? Quem não se lembra aqui daquela parábola lá, né? Que o pessoal diz que é parábola, diz que não é, do rico e o Lázaro, né? Aquele cara ali clamando ao pai Abraão, pedindo alguma chance e não podia ter, né? Por quê? Porque ele se perdeu, certo? A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, né? Ele foi ali, né, para o céu, para o inferno, e não conseguiu mais sair de lá e nem avisar ninguém que estava lá, certo? Então, irmão, colocamos em mente, certo? Que a santificação é o serviço, e também colocamos em mente que a nossa participação gloriosa, né? O que é da vontade de Deus, estar do lado de Deus, vendo a Ele face a face, né? Vamos valorizar, irmãos, nessa essa parte, né? Do futuro que nós temos com Deus, certo? Porque é algo de muito valor, irmãos, né? Você está caminhando para o inferno, de repente, né? Você vai lá, né? O Senhor lhe ajuda, lhe chama, né? Trata você bem direitinho, né? Cuida de você, e você de repente está com o pé no céu, né? Glorificando o nome do Senhor, certo? Isso é maravilhoso, irmãos, e merece ser valorizado em nome de Jesus, certo? Vamos aqui ao ponto 3, irmãos, ó, as riquezas da glória da sua herança, ok? Na oração do apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, certo? Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Colossenses 1, 27. Né? E 1 Pedro 1, 4 e 5. Como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Né? Está lá em Apocalipse 22, versículo 3 e o 4. Né, irmãos? Vamos ler esse texto aqui no Apocalipse, certo? Eu vou abrir aqui a Bíblia, né? Se os amados tiverem Bíblia também aí, pode abrir, certo? Porque Deus quer falar com você através desse texto, tá bom? Apocalipse, capítulo 22. E o versículo de número 3 e o 4 vai dizer assim, ó: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, e o Cordeiro e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e a sua testa estará o seu nome, né? E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem luz, nem sol, porque o Senhor Deus alumia e reinarão para todo sempre, né? Já imaginou, irmãos, né? Você aí no céu, na glória, né? Participando disso aqui, isso é tremendo, irmãos, né? Vamos ver daqui a pouco que Paulo procurou palavras excelentes para poder falar da grandeza de Deus, certo? E nós também da mesma forma, nós temos que crer nisso, né? Porque isso é maravilhoso para a igreja do Senhor, né? Estar nessa posição, né? Diante de Deus, recebendo da sua glória. Olha aqui, irmão, nós aqui na terra nós vemos o astro sol, né? É uma coisa bastante forte, né? Ilumina muito, né? E daí nos traz luz para a terra toda. Agora imagina aí não ter sol, né? Porque a própria luz de Deus vai nos brilhar, né? Certo?
vai iluminar, né, o nosso estado lá na glória, certo? Então isso é maravilhoso, irmãos, né, nós participarmos disso, certo? Eu creio, irmãos, né, que a nossa oração, né, é pedindo a Deus para que você possa ser participante, né, irmãos? E eu também possa ser participante de estar na glória com Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos ler aqui, ó, sim, no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, né? Outra coisa maravilhosa aqui, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, né? É lá o julgamento das nações, Mateus 25, 34, né? Então, irmão, esse ponto aqui vai falar o que? De riqueza, glória e herança, certo? Mas eu peço aos irmãos que não seja terrena, mas seja o que? Né? Celestial, certo? Riqueza, glória e herança, não terrena, mas celestial, certo? O mundo promete aqui para nós, ou nós procuramos, né, ter essas beneficências aqui de riqueza, né, reconhecimento, a glória do homem que é reconhecimento, né, e herança, né, o patrimônio, certo? Mas a nossa espero que é algo celestial, certo? Algo que Deus faça por nós, mas não na questão terrena, mas na questão espiritual, certo? Eu gostaria muito, né, de receber essa riqueza, né, essa glória, essa herança, certo? Mas aonde? No céu, né? Que o Senhor nos concedesse, né? A mim e a você, certo? Nada de terreno, né? Aí vamos ver aqui, ó, a herança de Deus refere-se àquilo que Ele planejou conceder aos fiéis, né? Aquilo que Deus planejou, certo? A gente sabe que herança, irmãos, não é um patrimônio, né? É um direito, né, que a pessoa recebe, certo? Vamos ver aqui, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, né? É o que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, certo? Está dizendo que nós somos as pessoas certas, né, para ser participante dessa herança, né? Dessas bênçãos que Deus vai nos produzir. Você já está produzindo na terra, né? Mas também vai ser na glória, vai ser muito mais, certo? Eu posso até dizer aqui que ainda está muito além do nosso entendimento, né? É o que vai acontecer, né? O que vai acontecer para nós no futuro com Deus, certo? É o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim, ó, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, nem não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou, né, para mim e para você, certo? Para aqueles que o amam, né, tem essa condição, certo? O que é que a Bíblia diz lá, né, em Marcos 12, né, que ele vai falar lá o Senhor Jesus, né, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, amarás o Senhor teu Deus, né, com todo o teu entendimento, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, certo? Você ama a Deus, você vai ser participante, certo? Se não ama, procure amar, né? Aprender, a gente aprende, né? E a gente serve melhor, certo? Amar a Deus da maneira certa, para quê? Para que a gente possa servir a Deus melhor, né? Conhecimento faz disso, né? A gente conhece e faz a coisa certa, amém? Para frente aqui, em nome de Jesus, né? Temos que ter fé, viu, irmãos, né? Dessas coisas, viu? Dessas promessas de Deus, certo? É pela fé, né? Nós temos que a fé é o firme fundamento, certo? De que a gente vai conseguir, né? Isso aí é a fé, né? É a certeza, o firme fundamento daquilo, né, que a gente espera. Hebreus 11, capítulo 1, certo? A fé é isso, né? É o firme fundamento disso, certo? Né? Ter essa bênção, né, de ver o Senhor, então esse firme fundamento, então nós devemos o que, né? Ter essa fé, né, em que as promessas de Deus vão vir sobre as nossas vidas. No mesmo ponto vai falar também sobre riqueza, né? Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, né? Precisamos, irmãos, né, valorizar, né, cada dia mais as bênçãos, né, de Deus sobre nós, sobre nossas vidas, né, sobre a igreja do Senhor, certo? Eu trinchei aqui um versículozinho, uma palavrazinha, né, que diz assim, ó, vou ler aqui o versículo de novo, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, ou seja, entre mim e você, certo?
que é Cristo em vós, esperança da glória, né? Nós temos que entender que antes, irmão, Cristo não era em nós, certo? Nós éramos, né, mortos em nossos pecados, certo? Mas Cristo fez o que? Nos vivificou, né? A palavra de Deus vai dizer, certo? Então essa palavrazinha aqui, ó, Cristo em vós, né? É para a gente passar o dia todo dando glória a Deus, por quê, né? Porque antes não tinha isso, né, irmãos? Não tinha, né, essa vontade de Deus, essa graça de Deus sobre nós, certo? Então Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em você, né? A partir daí, aí tudo vai caminhando, certo? De acordo com a vontade de Deus, certo? Você pode olhar, irmãos, né, para o mundo lá fora, os viciados, né? As pessoas que não têm Deus, certo? Como é que elas vivem, né? E antigamente nós éramos da mesma maneira, certo? Éramos do mundo, né? Éramos pessoas que faziam, né, a vontade do mundo, as concupiscências do mundo, mas depois de Cristo em vós, Cristo em nós, né? Nós viramos o que? Uma nova criatura, né? Hoje nós somos chamados através da palavra de Deus de filho de Deus, certo? Porque pela obediência à palavra do Senhor, né? Certo? Pela graça e misericórdia de Deus. Né? Vamos aqui para frente, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5, vai dizer assim também a respeito da herança: para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós, né? Olha que beleza, né? Versículo 5, que mediante a fé estáis guardada na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, certo? Então tudo isso, irmão, né, já está preparado para nós, para a igreja do Senhor, certo? E nós temos que ter fé. Eu falei aí agora há pouco a respeito da fé, né? Nós temos que ter o quê? O firme fundamento, a certeza de que isso vai acontecer, né? E nós vamos ser o quê? Abençoados, porque Deus, Ele é bom e nunca erra, né, irmão? Se Ele escolheu a mim e você, né? Com certeza Deus não se enganou, certo? Ele está preparando, né? O Senhor Jesus diz, né? Eu vou preparar-vos lugar, certo? Eu tenho certeza que se você tiver fé, o seu lugarzinho também vai estar lá, em nome de Jesus, tá bom? Assim como o meu também. Então, irmão, nós finalizamos aqui, certo? O primeiro tópico, né? Aí nós vamos agora aqui para o segundo, em nome de Jesus Cristo, certo? Vai falar o que? A respeito da sobre excelente grandeza e a força do poder divino, certo? Vai dizer assim: o poder divino é imensurável, né? Imensurável que não se pode medir, certo? E nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobre excelente grandeza do seu poder, o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre excelente grandeza do poder de Deus, né? Perceba que a palavra sobre excelente, traduzida do grego, né? Hyperbalô, que na forma adjetiva significa extraordinário, certo? Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuja. O termo dunamis, que aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força, né, fora de medida, certo? Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, segundo Pedro 1,14, que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança, né? Glória a Deus, certo? O apóstolo aqui, irmãos, no verso 19, ele procura palavras mais do que excelentes, né? Para falar da grandeza de Deus, certo? Da mesma forma é nós, viu, irmãos? Nós devemos servir a Deus, né? E procurar coisas excelentes para falar das grandezas de Deus, certo? São palavras difíceis até de procurar, né, e classificar o Senhor, porque o Senhor é um mistério, né, irmãos? Mas nós temos que tentar, certo? Assim como um apóstolo, né, procurava sempre palavras excelentes, da mesma forma nós vamos servir de modo excelente, certo? Você procura qual é o seu chamado, né? Você tenta lá
servir de modo excelente ao Senhor Deus, certo? Nada, né, emburricado, murmurando, certo? Nada de resto, né? A gente tem que dar o que? O nosso melhor para quê? Para fazer a obra do Senhor, certo? Se encorajar, né? Pedir a Deus força, sabedoria, capacitação, certo? E entrar, né? Com os pés, as mãos, com a força, com a mente, coração, com a alma, né? Para fazer a obra de Deus com excelência, certo? É dessa maneira que os apóstolos, né? Serviam ao Senhor, né? Com excelência, né? Paulo escreveu muitas cartas e tentava fazer isso com que? Com excelência, certo? E Deus honrou, né, irmãos, que estamos lendo hoje, né, a carta que ele escreveu que aos Efésios, né? Deus também vai honrar na minha vida e a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Pelas promessas somos participantes da natureza divina, né? Essas promessas aqui, irmãos, ó. 2 Pedro, versículo 1:4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo, né? Para que essas promessas, né, irmãos? Para que Deus nos faz essas promessas? Para que podemos ficar o quê? Ó, participante da natureza divina, certo? Ser participante, né, irmãos? Estar envolvido, certo? Buscando ter interesse, né, de estar ali, ser participante, atuante, né, na obra do Senhor, amém? É para isso que servem as promessas, né, para que a gente estava ali ligado, olha, eu vou receber de Deus tal coisa, né, é o que Deus quer que a gente faça, né, lembrando da promessa e fazendo, né, seguindo o caminho, a vocação que Deus nos chamou, amém? É para isso que a igreja está de pé, né, para quê? Para ser participante, certo? Da natureza divina, em nome de Jesus. Vamos lá para frente, em nome de Jesus Cristo, né? A força do seu poder é o ponto 2 aqui do tópico 2. Vai dizer assim, na sentença segundo a operação da força do seu poder, né? Efésios 1:19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos que concordam entre si. Primeiro, né, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, né? Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, e finalmente ichus, que indica o poder inerente de Deus, né? Está escrito em 1 João 12 e 2 Pedro 12:11, né? A associação destes conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem, né? Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos, né, irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo domínio. Isso aqui é assunto para próximo ponto, certo? Vamos ficar aqui, ó. A associação desses conceitos revela o potencial poder de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem, né? O ponto aqui, irmãos, vai falar o que? De operação, força e poder, certo? São 3 palavras aqui com uma semelhança, né? Com uma concordância, certo? Essas virtudes são da essência de Deus, né? Elas também são operadas a favor dos crentes, certo? Não se engane, viu, irmãos? Deus, ele trabalha, né, enquanto nós dormimos, né? Isso é maravilhoso, né? Ele tem nessa vontade de nos ajudar, certo? Vamos ler aqui João 12, em nome de Jesus, vai dizer assim, ó: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, certo? Você que crê no nome do Filho de Deus, né? Que Deus morreu e ressuscitou, certo? Você também recebeu esse poder de ser chamado filho de Deus, né? É da minha parte, é da sua parte? Não, a parte de Cristo Jesus, né? Certo? Então, irmãos, nós também temos que entender que esse poder, essa autoridade, certo? Que é dada a Cristo, né? Ela é só dele, viu, irmãos? Não tem outro maior do que ele, não, tá bom? Nem aqui, né? Nem nas trevas, nem na terra, nem nos ares, nem nos céus, nem nos tempos, né? Nem hoje, né? Nem ontem, nem amanhã, certo? Não vai chegar ninguém aos pés, né, daquilo que Deus tem para ele, certo? Para o Senhor Jesus Cristo, né?
Efésios 1:21 vai dizer assim, ó, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro, né? Então Cristo, ele tem todo o poder, é para ele, por ele, né? São todas as coisas, certo? E você, irmãos, não vai, né, me dizer que você está no time errado, certo? Porque a gente já entra, irmãos, nesse time que é a Igreja de Cristo, ganhando, né? Ganhando tudo, irmãos, né? Porque se está em Cristo, né? Aquele que está em nós, né? Maior do que eles, né? Maior do que o mundo lá fora, do que o inimigo, do que as potestades, né? Do que os principados, certo? Então nós não devemos temer, né? É até uma loucura, né? A pessoa recusar estar, né? Caminhando com Deus, né? Porque é só vitória, né? Às vezes a pessoa acha ruim, né? Aquele hino que diz é só vitória. Agora é só vitória, eu estou falando vitória, mas é no lado espiritual, né? O crente não perde, irmão, ele é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, certo? Então temos que ter esse entendimento, certo? Essa sabedoria, né? Deus precisa, né? Aliás, nós precisamos, né? Dessa iluminação de saber que nós estamos, né? Seguindo aí a Cristo, estamos, né? Na posição certa, certo? Não vamos perder. Derrota, essa palavra derrota, espiritualmente falando, não existe no vocabulário do crente, certo? Espiritualmente, viu, irmão? Não estou falando aqui na vida não, certo? Mas espiritualmente falando, o crente, ele é vitorioso, ele é mais do que vencedor, certo? Mesmo atribulado, né? Mesmo com perseguição, certo? Eu estou falando espiritualmente, amém? Certo? Vamos para frente aqui, em nome de Jesus, certo? Vamos agora aqui, irmãos, graças a Deus, ao ponto de número 3, né? Cristo, nosso exemplo de exaltação, certo? Nesse ponto veremos que 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus e disponível também para os crentes, né? Cristo, as primícias do que dorme. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, né? De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente, né? Então nós vamos falar o que agora? A respeito da ressurreição de Cristo, certo? Nós sabemos que ele morreu, mas também do que? Ressuscitou, certo? E isso, irmãos, é o poder de Deus, né? É o que vai falar lá, né, em Atos 2:24, vai dizer assim, ó, apóstolo Pedro, ao qual Deus ressuscitou, né? Soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, né? Quer dizer, a morte, né, não conseguiu vencer, venceu todo mundo, certo? Mas não conseguiu vencer a Cristo, né? Ninguém jamais havia sido ressuscitado para não morrer, certo? As pessoas que ressuscitaram, que Deus ressuscitou, elas morreram novamente, certo? Mas ele conseguiu vencer o que? A morte, né? Foi o primeiro, né, a vencer a morte, certo? Ele morreu, ressuscitou e vive eternamente para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus, né? Receba, né, essa mensagem, né? Que vamos ver daqui a pouco, que se ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar, em nome de Jesus, certo? Vai dizer aqui, ó, Deus com o seu poder o ressuscitou dos mortos e foi rompido os laços da morte, né? Foi rompido, certo? O Senhor venceu a morte e graças ao poder de Deus, né? O que é que Paulo fala aqui, irmãos, ó, a respeito da ressurreição, né? A respeito do testemunho, certo? Dos outros apóstolos, né? Que ele ressuscitou, né? E ele foi testemunha, assim como os outros, né? Como Maria, né? A gente chegou lá no sepulcro que estava vazio, certo? Como os soldados, tá bom? Eu vou falar aqui só o texto de Paulo, amém? Diz assim, no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5 a 8, diz assim, ó. E o que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também.
depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, né? Essa é a declaração de Paulo, certo? Que ele foi testemunha, né, do poder de Deus, da ressurreição, certo? E esse poder de Deus, irmão, vai ser compartilhado comigo e com você, em nome de Jesus, viu? Vamos já ver um texto aqui a respeito disso. Vai dizer aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14, vamos ver o que diz aqui, ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele, certo? É a questão aqui do arrebatamento da igreja, né? Diz que os que dormem, né, virão primeiro, né, subirão, depois nós que estaremos vivos. É o que Paulo declara lá. Pronto, irmãos, ó, é o que fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14, ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, irmãos. Então isso é promessa de Deus para nossas vidas, certo? Já imaginou se ele não tivesse ressuscitado, né? Qual seria o argumento da igreja, certo? Não teria, né? Não tinha poder. O Senhor Jesus até certo dia, né, ele questionou com alguns saduceus que não acreditavam na ressurreição, certo? Mas ele falou lá, olha, Deus não é o Deus, né, de mortos, é o Deus de vivo, né? Ele vai dizer o quê? Que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, né? Se eles falaram que era um Deus dessas pessoas, é porque elas tinham vida, certo? Então tudo isso é maravilhoso, irmãos, para a igreja, certo? Nós sabemos que Deus tem esse poder, né, da ressurreição, né, da vida após a morte, né, aqui terrena, certo? O Senhor Jesus disse também, né, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Você tem fé para isso, irmãos, né? Nesses tempos aí de epidemias, né, as pessoas, muitas delas cristãs, certo? Apavoradas, né? Ficam apavoradas com a situação política, ficam apavoradas com a questão das epidemias, né? Com a questão financeira, né? E é trágico isso para a igreja, né, irmãos? Mas eu creio que a igreja, né, ela precisa aprender, né, a fazer a coisa certa, a esperar em Deus, né, esperar com paciência em Deus, certo? E saber, né, irmãos, da palavra do Senhor, né, para não estar sendo pega de surpresa, principalmente, né, na volta de Cristo, né? Estar sempre vigilante, né, sóbrio, vigilante, sabendo que o Senhor Jesus Cristo logo, logo, né, irá aparecer, né? A Bíblia diz, né, que os portais serão abertos, né, e virá o Rei da Glória, certo? E a gente tem que ficar maravilhado com isso, né? Tendo essa esperança, certo, de que ele venha buscar a sua igreja, né? Essa é a nossa esperança, em nome de Jesus, irmãos. Vamos para frente aqui, certo? Efésios 2,6, né? Uma promessa de Deus para a gente aqui, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, certo? Só para lhe mostrar que aconteceu com Jesus Cristo, certo? E vai acontecer também com a igreja do Senhor, certo? Deus não vai nos deixar aqui abandonado não, irmãos, né? Ele vai, né, também vai pegar a igreja, vai fazer parte, né, desta glória aí que está no céu, em nome de Jesus, certo? Segundo ponto aqui vai dizer, Cristo é levado à direita de Deus, certo? É outra coisa aqui, outro detalhe que nós precisamos entender, a posição que o Senhor Jesus está, né? Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus, né? O que Paulo falou aos Efésios. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica, né? É o Salmo 110, versículo, né? Salmo 110, né? Qual ele vai dizer lá, né? Disse o Senhor, meu Senhor, vamos já ler, em nome de Jesus. O grau da exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 56 e 57. E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais, né? A qual acabamos de ler, certo? Então, ó, assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, certo?
O Senhor Jesus, né, ele fez, veio, né, aqui no mundo, fez tudo direitinho e foi honrado, está aqui agora à direita de Deus, certo? É o que fala aqui, irmãos, né, ó, o Salmo 110, no versículo 1, vai dizer assim, ó, disse, até o Senhor Jesus Cristo repetiu esse salmo aqui, né? Não estava falando com os fariseus, se não me engano, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, né? Assenta-te à minha direita, né? Até que eu ponha aos teus inimigos por escabelo dos teus pés, né? O Davi aqui sendo usado pelo Espírito Santo, né? Já fazendo aqui essa referência aqui ao Senhor Jesus, certo? Você também pode, irmãos, viu? Ser usado pelo Espírito Santo de Deus, né? E trazer uma palavra que conforte o coração das pessoas lá fora, né? Então, seja usado por Deus em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, né, o Senhor, ele estava nessa posição de exaltação, certo? Ele estava ao lado de Deus, na mão direita de Deus, que eu vou falar o versículo aqui, certo? Em Mateus 28:18, vai assim, ó, Jesus vai dizer assim, ó, e chegando-se Jesus falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Agora imagina aí, irmãos, né? Um rei aqui na terreno, né? Um rei ímpio, certo? Quando uma pessoa é colocada ao lado direito dele, essa pessoa não é honrada, né? Ela não é honrada, né? Tem uns textos na Bíblia que diz que recebe o anel do rei, né? Como Daniel, como José, né? Também, certo? Então ela é honrada, irmão, ela pode fazer de tudo lá, certo? Ela até só não pode ser mais do que o rei, né? Mas ela pode ser tudo, né? Da mesma forma, irmão, imagina aí na questão celestial, no Criador de todas as coisas, né? No Criador dos céus e da terra, de tudo que Ele fez, né? Certo? A pessoa está ao lado direito de Deus, né? Isso é maravilhoso, irmãos, e é essa posição que o Senhor Jesus Cristo está, né? Ao lado direito de Deus. Vamos ver aqui o que foi que Estevão viu, né? Quando estavam sendo apedrejados, né? E orou ali para as pessoas que apedrejavam, que não sabiam o que estavam fazendo, certo? Isso é maravilhoso, né? Vai dizer assim, ó, Atos 7, versículo 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, né? Isso é maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus, né? Ele ter essa visão, certo? De que o Senhor Jesus foi exaltado nas alturas, né? E está ao lado direito de Deus, certo? Porque os fariseus lá, né, aqueles que estavam perseguindo a igreja, certo? Queriam dizer que ele foi morto, né? E estava morto e pronto, certo? Não era ninguém, né? Mas Estevão teve essa visão, certo? E viu, né, o Filho de Deus, né, ao lado da mão direita de Deus, certo? Isso é maravilhoso, né? Cristo está exaltado ao lado de Deus, e que se tivermos com Cristo e vitória, né, a palavra derrota, né, ela não vai, né, irmãos, fazer influência na nossa vida, certo? Nós também seremos o que? Exaltados, certo? Nós podemos ser humilhados aqui na terra, mas lá no céu nós seremos exaltados, amém? Glória a Deus por isso, certo? O ponto 3, irmãos, vai falar aqui, ó, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, né? E todo o nome que se nomeia, né? Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir, né? Nessa era e também na do povinho, né? Então, irmãos, Deus está acima de tudo, de todos, certo? Ele é o nome sobre todos os nomes, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, certo? Não há na terra, irmãos, né, quem possa ser mais do que ele, nem no céu, tá bom? Tá certo? O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja, né? Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja, né? E como isso é maravilhoso, irmãos, e nós entendemos isso, certo? Cristo é a cabeça da igreja, certo? E glória a Deus que Ele é a cabeça, viu, irmãos? Glória a Deus, viu? Dê glórias a Deus, mas também dê glória a Deus que eu e você fazemos parte do corpo, certo? Porque o corpo não é sem cabeça, ok? E nem a cabeça também não é sem o corpo, né? Então Cristo, né? Ele é a cabeça do corpo, amém? Então vamos ter isso em mente, viu, irmãos? Né? Essa revelação de Deus aí, né?
que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, né? Não deixe, irmão, de fazer parte do corpo de Cristo, certo? E você é uma peça fundamental, irmão, importante, né? Para fazer parte da igreja do Senhor, né? O Senhor lhe ama, né? Deus nos ama, certo? Como igreja, certo? Vamos lá para frente aqui, ó. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, né? É o que eu estava lhe dizendo aqui. Você é o corpo de Cristo, certo? Você faz parte da igreja, né? Do Senhor, é a noiva do Cordeiro, né? Todas essas expressões, né? Demonstra que a igreja ela é fundamental também, certo? Na obra de Deus, ok? É isso que eu estou tentando lhe dizer, né? A igreja também ela é fundamental na obra do Senhor, certo? Porque é algo, irmãos, concedido a nós desde a fundação do mundo, ok? Desde a fundação do mundo, Deus já tinha isso em mente, certo? Vamos lá. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, né? É que está escrito lá em Mateus 16:18, certo? Tudo é dele, por ele e para ele, né? São todas as coisas, né? E se eu e você, irmão, né, usarmos de sabedoria de Deus, né? Entendermos, certo? Que isso é para nós, certo? E que nós não temos, né? Se nós estivermos, né, em Cristo, né? Nós não temos, irmãos, né? Do que se preocupar, certo? Pode vir epidemia, pode vir situação financeira, certo? Que não seja confortável para nós, pode vir problemas, certo? Mas nós, irmãos, estaremos o que? Em Cristo, certo? Olha, se o Filho de Deus, né? O Filho de Deus, né? O Todo-Poderoso, certo? Veio à Terra e padeceu muitas coisas, irmão, né? Por mim e por você, certo? E saiu vitorioso, certo? Isso é exemplo para nós hoje, para a igreja do Senhor, certo? Não é questão aqui do terreno, é espiritual que eu estou falando, né? É algo celestial, certo? Algo futuro, certo? Que vai acontecer, né? Futuramente com a igreja do Senhor, né? É o que Paulo falou, que lemos aqui uns versículos atrás, né? Que ele está ali, não está olhando para trás não, está olhando para frente, para o alto, né? Tentando fazer a obra de Deus mais e mais, né? É dessa maneira que a gente deve estar o quê, né? É experimentado na obra do Senhor, amém? Mateus 16:18 vai dizer: pois também eu te digo que tu és Pedro, né? Falando a respeito de Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Ou seja, né, irmão, já está tudo combinado, certo? A igreja ela não vai perder, certo? O que eu estou dizendo para você aqui é para você fazer parte da igreja, continuar fazendo parte, né? Não desista, certo? Por quê? Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a vitória é certa, né? Nós não temos, né, que se preocupar, certo? Mas faça parte, né? Como é fazer parte, irmão Alexandre, né? É buscando, né, irmão, em oração, jejum, palavra, certo? Se envolvendo, ajudando, né? Amando o próximo, certo? Tudo isso, irmãos, a igreja tem que fazer, certo? É o chamado da igreja aqui para a terra é essa, né? É ser a obra de Deus, certo? Em nome de Jesus, irmão. Vamos terminar aqui, graças a Deus, para agora a conclusão, certo? Em breve, com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem, né? Aleluia, ainda dou aqui também um glória a Deus, certo? Porque tudo isso é bênção, irmãos, né? O que está acontecendo com a igreja do Senhor, certo? Aqui no nosso país nós estamos de uma maneira confortável, certo? E também você deve adorar a Deus por causa disso, ok? Você tem a liberdade, né, de fazer a obra de Deus, certo? Em outros países não são assim, né? Mas eu creio, irmãos, que nós devemos aproveitar dessa liberdade para trabalhar mais ainda, certo? Se Paulo, irmãos, estava em cadeias, né? E fez o que fez, escrevendo cartas maravilhosas como esta, né? Em prisões, né? E nós em liberdade, né? Muitas vezes questionamos, certo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Então tudo isso, meus irmãos, nós devemos entender, ok? Que Deus, Ele tem, né? Essa intenção, certo? De lhe abençoar e de me abençoar, abençoar a igreja do Senhor, amém?
quero aqui agradecer a oportunidade, certo, de ter concluído aqui esta lição, né? Agradecer ao nosso pastor presidente, Nilton Moura, certo? Ao Ministério Parque São Salvador, né? Ministério Fortaleza, aqui no bairro da Serrinha, né? Em Fortaleza, Ceará. Também pedir aos irmãos que se inscrevam, compartilhem, né, as coisas do YouTube, né, na igreja, certo? Porque a gente só pode trabalhar mais no YouTube se a gente tiver muitos inscritos, né? Infelizmente o YouTube está com essas restrições e nós precisamos, né, irmãos, né, da inscrição dos irmãos para que possamos também fazer a obra do Senhor, tá certo? E a quarentena, né, irmãos? Estamos aqui, certo? Mas estamos adorando a Deus, certo? Estamos com saudade da escola bíblica, né, dominical, estamos com saudade dos cultos, né? Temos muitas, né, novidades para falar para os irmãos, para conversar, né, para congregar com a igreja do Senhor. Mas não fique triste não, né, irmãos? Né? Deus sabe de tudo, certo? Com certeza isso é obra de Deus, certo? É obra mundial, né? É algo mundial que está acontecendo, não é só aqui em Fortaleza, no Brasil, né? E nós cremos que vai passar, né? Nós temos que manter firme, forte, a igreja de pé, né? O tempo fechou, mas a igreja está de pé, em nome de Jesus. Aqui eu agradeço a oportunidade, irmãos. A nossa igreja fica aqui na rua Cônego Lima Sucupira, 1318, certo? No bairro da Serrinha. Também, se quiser nos visitar, em nome de Jesus, as portas estão abertas. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, abençoe esse meu irmão que está ouvindo esse vídeo, Senhor Deus, abençoe também a minha vida, Pai amado, para que possamos cada dia mais aprender com a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus.